Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre equação do segundo grau. Na aula de hoje, nós vamos continuar resolvendo equações do segundo grau completa usando a fórmula resolutiva, ou também conhecida como a fórmula de Bhaskara. Aí é assim, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho de notificação, deixe os seus comentários, deixe seu joinha. Essa etapa é muito importante para ajudar o trabalho do professor Lucas Guimarães. Tranquilo? Pegue seu material de estudo, pegue seu material de anotações e vamos juntos para mais uma aula. Vamos iniciar a nossa aula de resolução de equação do segundo grau com a seguinte equação. Olha só, nós temos aqui 2x elevado ao quadrado menos 9x mais 4, sendo isso igual a zero. Como a gente já estudou na aula anterior, nós vamos iniciar definindo os coeficientes. Por exemplo, o nosso coeficiente A, que é aquele coeficiente que acompanha a variável elevada ao quadrado, é igual a 2. Já o nosso coeficiente B, que é aquele coeficiente que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado, é igual a menos 9. Lembrando que o sinal é muito importante. E o nosso coeficiente C, que é o termo independente, ou seja, aquele que não tem a companhia da variável, é igual a 4. E lembrando que para resolver as equações do segundo grau completa, ou seja, aquelas que têm o coeficiente A, o coeficiente B e também o coeficiente C, sendo eles três diferentes de zero, nós precisamos da fórmula resolutiva, ou também conhecida como fórmula de Bhaskara. E essa fórmula ela é decorativa, ela é escrita como x sendo igual ao coeficiente B sendo negativo, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que nós chamamos de delta, sendo isso dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. Observe, pessoal, que o primeiro passo para resolver a equação do segundo grau completa é definir ali do ladinho os coeficientes da equação. Ou seja, nós temos que definir o coeficiente A, também o coeficiente B e o coeficiente C. O segundo passo é escrever a fórmula resolutiva, que também é conhecido como fórmula de Bhaskara. Nessa fórmula, o x é igual ao coeficiente B estando negativo, mais ou menos a raiz do discriminante, que nós chamamos de delta, e isso está sendo dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. O terceiro passo nós vamos fazer agora, que é trocar esses coeficientes por seus valores numéricos. É bem tranquilo. Vamos juntos. Antes de iniciarmos a troca dos discriminantes por seus valores numéricos, vamos definir o valor do discriminante dessa equação. E lembrando que o discriminante, que também chamamos de delta, é igual ao coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente A, que multiplica o coeficiente C. Trocando os coeficientes por seus valores numéricos, nós vamos ter que o discriminante vai ser igual ao coeficiente B, que é igual a menos 9, que a gente vai pôr entre parênteses, lembrando que esse coeficiente está elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente A, que é igual a 2, que multiplica o coeficiente C, que é igual a 4. Fazendo aqui as operações, nós vamos ter que o discriminante vai ser igual, olha só, menos 9 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado é igual a um número positivo. Então, menos 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Agora, nós vamos ter aqui 81 menos 4 vezes 2, que é 8, e 8 vezes 4, que é igual a
32. Logo, delta, que é o discriminante da equação, é igual a 81 menos 32, que é igual a 49. Já que nós encontramos ali o valor do discriminante, que nós chamamos de delta, sendo igual a 49, nós vamos continuar usando ali a fórmula resolutiva para poder definir as raízes dessa equação do segundo grau. Vem comigo aqui. Utilizando aqui a fórmula resolutiva, sendo que x é igual ao coeficiente b sendo negativo, então nós vamos ter aqui, menos dessa fórmula, menos o sinal do coeficiente, que é igual a menos 9, sendo mais ou menos a raiz do discriminante, lembrando que o discriminante é igual a 49 e a raiz de 49 é igual a 7. E isso, gente, está sendo dividido por 2 que multiplica o coeficiente a, que também é igual a 2. Fazendo aqui essas operações, olha só. O x vai ser igual, jogo de sinal, menos com menos, que é igual a mais. Então, a gente vai ficar com 9 positivo, mais ou menos o 7, sendo isso dividido por 2 que multiplica 2, que é igual a 4. Com isso, as duas raízes da equação, ou seja, os x1 vai ser igual a 9, usando o sinal positivo, mais 7, sendo ele dividido por 4, vai ser igual a 9 mais 7, que é igual a 16, e 16 dividido por 4 é igual a 4. E a segunda raiz da equação, ou seja, o x2 vai ser igual ao 9, usando agora o sinal negativo, menos o 7, sendo isso dividido por 4. 9 menos 7, que é igual a 2. Nós temos aqui 2 sobre 4, que é o mesmo que 2 quartos. E 2 quartos, gente, fazendo a simplificação, chegamos a um resultado igual a 1 meio. Logo, o conjunto solução dessa equação, ou seja, as raízes dessa equação do segundo grau, é igual a 1 meio e 4. 1 meio e 4 satisfazem a equação do segundo grau. Beleza? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos fazer o nosso segundo exemplo de hoje. No nosso segundo exemplo, nós temos x elevado ao quadrado mais 8x mais 16, que é igual a 0. Definindo aqui os coeficientes, nós temos o coeficiente a igual a 1, o coeficiente b, gente, igual a 8 e o coeficiente c sendo igual a 16. Vamos iniciar a resolução dessa equação de maneira diferente. Vamos iniciar definindo logo o discriminante, ou seja, o delta dessa equação. Lembrando que o discriminante é igual ao coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente a, que multiplica o coeficiente c. Então, o delta, ou discriminante da equação, vai ser igual o coeficiente b elevado ao quadrado, lembrando que o coeficiente b é igual a 8, então a gente vai ter 8 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente a, que é igual a 1, que multiplica o coeficiente c, que é igual a 16. Logo, o delta dessa equação vai ser igual. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Então, nós vamos ter 64 menos 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 16, que é igual a 64. Logo, o delta, o discriminante dessa equação, é igual a 0. Porque 64 menos 64, nós chegamos ao resultado igual a 0. Observe, pessoal, que nós iniciamos a resolução do segundo exemplo da aula de hoje de maneira diferente. A gente iniciou determinando ali o valor do discriminante, ou seja, o valor de delta. E a gente encontrou ali o valor de delta sendo igual a 0. Agora, a gente vai continuar resolvendo a equação do segundo grau utilizando ali a fórmula resolutiva. Lembrando que a fórmula resolutiva pode ser escrita da seguinte maneira: x é igual ao coeficiente b sendo negativo,
mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é igual a delta, sendo isso dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. Logo, x, que é a nossa variável, vai ser igual. O coeficiente B é igual a 8. Como ele está aqui no negativo, vai ficar menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. E a raiz quadrada de delta, sendo delta igual a 0, né? E isso dividido por quem? Por 2, que multiplica o coeficiente A, que é igual a 1. Continuando aqui, gente, olha só. Logo, x vai ser igual ao menos 8, mais ou menos raiz de 0 sendo igual a 0, sendo isso dividido por 2, que multiplica 1, que é igual a 2. Sendo, gente, que o x1, que é a primeira raiz da equação, vai ser igual a menos 8 mais 0, sendo dividido por 2. Resolvendo, menos 8 mais 0 é igual a menos 8. E menos 8 dividido por 2, divisão de um número negativo por um positivo, sempre vai resultar no negativo. Então, 8 dividido por 2, que é igual a 4. Já o nosso x2, que é a segunda raiz da equação, vai ser igual a menos 8, menos 0, sendo isso dividido por 2. E menos 8 menos 0 é igual a menos 8. E menos 8 dividido por 2, gente, também é igual a menos 4. Então, o conjunto solução dessa equação do segundo grau é exatamente apenas um valor, ou seja, temos apenas uma raiz, sendo ela igual a menos 4. Observe, pessoal, que sendo delta igual a 0, ou seja, o discriminante da equação sendo igual a 0, a gente encontrou ali duas raízes iguais. Ou seja, tanto o x1 como o x2 é igual a menos 4. Com isso, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando o discriminante for igual a 0, a equação do segundo grau vai ter um único valor numérico que satisfaz. Nesse caso ali, nós encontramos menos 4. Ou seja, o conjunto solução dessa equação do segundo grau é igual a menos 4. Tranquilo? Vamos descer um pouquinho e vamos resolver o nosso último exemplo da aula de hoje. Vem comigo! No nosso último exemplo da aula de hoje, já no início, observe que a gente se depara com um produto notável. Nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Usando aqui o produto notável, que define que o quadrado da soma de dois termos é igual a quem? Ao quadrado primeiro, que nesse caso é x, então vamos ficar com x elevado ao quadrado, mais 2 que multiplica o primeiro, que nesse caso é x, que multiplica o segundo, nesse caso que o segundo termo é 2, mais o segundo termo, que é 2, elevado ao quadrado. Isso aqui é a definição, viu, gente, do quadrado da soma de dois termos. Mas também você poderia fazer ali, né, desenvolver essa potenciação. Poderia multiplicar x mais 2 por x mais 2, que você ia chegar a esse mesmo resultado. Lembrando que esse x mais 2 elevado ao quadrado está sendo somado por x, sendo isso igual a 0. Resolvendo isso aqui, gente, simplificando, olha só. X ao quadrado mais 2 vezes x é 2x. E 2x vezes 2, ficamos com 4x. 4x mais 2 elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de 2 é igual a 4. Sendo isso somado com x, sendo isso igual a 0. Vamos organizar ou simplificar mais essa equação. Olha só, nós temos aqui x elevado ao quadrado mais 4x. Observe que esse x ele é semelhante a esse 4x, então a gente vai trazer ele aqui para pertinho, mais 4, sendo isso
igual a zero. Resolvendo aqui, gente, ó, x elevado ao quadrado, 4x mais x, nós ficamos com 5x mais 4, sendo isso igual a zero. E observe, pessoal, que agora a gente chegou aqui na forma irredutível da equação do segundo grau. Vamos iniciar definindo aqui do ladinho os coeficientes dessa equação do segundo grau. Definindo aqui os coeficientes dessa equação, nós temos que o coeficiente A é igual a 1. Observe que nós não temos nenhum valor numérico acompanhando a variável elevada ao quadrado. Quando isso acontece, a gente subentende que é igual a 1. O coeficiente B, que é o que acompanha a variável sem estar elevada ao quadrado, é igual a 5. Então, B sendo igual a 5. E o coeficiente C sendo igual a 4. Então, nós temos aqui a definição dos 3 coeficientes dessa equação. Encontrando aqui primeiro o discriminante, ou seja, o delta dessa equação. O delta vai ser igual ao coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente A, que multiplica o coeficiente C. Então, delta vai ser igual, olha só, o coeficiente B é igual a 5. Então, nós vamos ter 5 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente A, que é igual a 1, vezes o coeficiente C, que é igual a 4. Resolvendo essa operação, nós temos, olha só, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, nós vamos ter 25 menos 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 4 é igual a 16. Logo, o discriminante dessa equação vai ser igual a 9. 25 menos 16 é igual a 9. Continuando aqui a resolução dessa equação do segundo grau, utilizando aqui a fórmula resolutiva. Lembrando que a fórmula resolutiva da equação do segundo grau é escrita da seguinte maneira: x é igual ao coeficiente b negativo, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que nesse caso a gente chama de delta, sendo dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. Trocando aqui os coeficientes por seus valores numéricos, nós vamos ter que x é igual. O coeficiente b é igual a 5. Estando ele negativo, a gente vai ficar com menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Sendo delta igual a 9, a sua raiz é igual a 3. Lembrando que isso está sendo dividido por 2, que multiplica o coeficiente A. Sendo o coeficiente A igual a 1, 2 que multiplica 1 é igual a 2. Agora nós temos aqui o x1. O x1 é igual a quem, gente? Olha só, ao menos 5 mais 3, sendo isso dividido por 2. Resolvendo aqui, ó, cálculo de números inteiros. Menos 5 mais 3, nós ficamos com menos 2. Menos 2 sendo dividido por 2. Agora lembra aqui, gente, ó, matemática básica. Divisão de um número negativo por um número positivo sempre resulta em um número negativo. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Logo, o x1 dessa equação é igual a menos 1. E o x2? O x2, ou como alguns professores falam, x duas linhas, é igual a quem? É igual ao menos 5, usando o sinal negativo, menos 3, sendo isso dividido por 2. Agora aqui, gente, ó, matemática básica. Menos 5 com menos 3 é igual a menos 8. Tendo menos 8 sendo dividido por 2, sinais aqui, né, gente, negativo, divisão de um negativo por um positivo, sempre resulta em um negativo, dividido 8 por 2 é igual a 4. Então, o x2 dessa equação é igual a 4. Então, aqui, gente, o conjunto de solução dessa equação do segundo grau é igual a menos 4 e menos 1. Tanto o menos 4 como o menos 1 satisfazem ali, né, essa equação do segundo grau. Ou seja, o x ele pode tanto ser menos 4, como também ele pode ser
menos 1. Ou seja, ele assume ali dois valores diferentes para satisfazer essa equação do segundo grau. Tranquilo, pessoal? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula sobre equação do segundo grau. Na aula de hoje, a gente resolveu 3 equações do segundo grau, sendo elas completas. Ou seja, são aquelas equações onde nós temos ali definidos o coeficiente A, o coeficiente B e também o coeficiente C. E a gente utilizou ali a fórmula resolutiva, ou também conhecida como fórmula de Bhaskara, para chegar ali às raízes dessas equações do segundo grau. Aí assim, se você gostou da nossa aula, se você entendeu o conteúdo de hoje, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe para a gente os seus comentários. Assim você vai ajudar bastante o nosso trabalho. E também siga as nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.